capítulo 11 de Hebreus, eu vou ler o primeiro versículo, depois eu vou ler um outro versículo aqui. Vamos lá. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 32 até o 39. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus filhos, os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoite. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fôssemos eles aperfeiçoados. Podeis tomar assento. Falar de fé rende muito, né? Porque é uma palavra tão pequena, né? Fé, com um significado tão grande. Segundo o autor bíblico, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. De uma forma um pouco mais simplista, também nós ouvimos muito dizer que a fé é crer sem duvidar. A Bíblia vai dizer que aqueles que duvidam são semelhantes à onda do mar. Vão para um lado, vão para o outro. Não tem firmeza. A fé é crer no Senhor de uma forma sobrenatural. A fé, ela é sobrenatural. A fé é um dom. Está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A fé ela é um dom.
ela vem de Deus, mas assim como todos os dons, precisa ser cultivado, precisa ser exercido, precisa ser trabalhado, precisa ser desafiado. Ora, se não houver um desafio e não for colocado à prova, como será testado? Como saberemos se nós temos realmente fé ou apenas um convencimento humano? Por isso, existem as lutas e as provações. Algumas pessoas sucumbem no meio das lutas e provações, o que acaba por demonstrar que a fé dessa pessoa é deficiente, para não dizer que não tem fé. É deficiente. No mínimo, está precisando de trabalhar mais a fé. Vocês devem lembrar de um homem que chegou diante de Jesus Cristo pedindo-lhe socorro, e Cristo disse para ele: se você crer, vai acontecer. Ele disse: Senhor, ajuda na minha incredulidade. E nós aprendemos aqui que, na incredulidade que ele supostamente achava que tinha, ele estava melhor do que muitos de nós. Porque ele recorreu a quem? Quantas pessoas às vezes colocam a sua esperança, colocam a sua fé em coisas mundanas? Tem gente aí que está apostando na política, está apostando em promessas, confiando na palavra de homens. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso não é fé. Essa confiança pode trazer ruína para as nossas vidas, porque a Bíblia vai dizer que maldito é o homem que confia no homem e faz do braço da carne a sua justiça. Não estou dizendo que você não possa recorrer a médicos, que você não possa recorrer a advogados, à justiça, não é isso. O que eu estou dizendo é que a nossa fé tem que estar depositada no Senhor. Ele é que pode mover, abrir portas, abençoar, dar vitória, operar curas, enfim, todas essas coisas. Se Deus não estiver na frente, não adianta nós buscarmos a nossa própria força, buscarmos soluções. É como aquela passagem bíblica que diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nós precisamos de entender definitivamente que Deus é que nos sustenta em todas as áreas da nossa vida. Se não acreditarmos nisso, vamos sucumbir mais cedo ou mais tarde. O capítulo 11 de Hebreus, ele trata exclusivamente da fé. E aqui vocês vão ver que a cada personagem que é citado, nós vamos vendo aspectos diferentes na vida dessas pessoas que acabaram por demonstrar uma fé extraordinária. Nós falamos da última vez de alguns personagens e eu lendo esse texto mais uma vez, já sabia que faltou muita coisa para falar da outra vez. E algumas coisas deveriam ser mencionadas aqui hoje. Alguns personagens que foram mencionados aqui por causa da fé. Tem alguns personagens que a Bíblia não fala muita coisa. Na verdade, fala bem pouco. Mas
esse pouco que a Bíblia fala significa muita coisa. Como, por exemplo, o caso de Enoque. A Bíblia não fala muita coisa de Enoque, vai dizer que ele é o 7º depois de Adão. Cita uma profecia que é atribuída a ele em Judas. E não fala muita coisa. Apenas vai dizer que Enoque andou com Deus. E não foi visto mais, porque Deus para si o tomou. É uma citação bíblica pequena, mas com um grande significado. Porque aqui o autor está falando da fé. E nós sabemos que o contexto daqueles dias era um contexto de depravação na humanidade. É o mesmo contexto em que Enoque viveu. Quando nós vamos ver na genealogia, você vai ver que houve um outro personagem chamado Enos, que a Bíblia também cita pouca coisa a respeito dele, mas com significado também grande. Porque a Bíblia vai dizer que houve uma geração ímpia que se desviou de Deus, que esqueceu de Deus, mas quando chega em Enos, a Bíblia vai dizer que então passou-se a invocar o nome do Senhor. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que isso significa muita coisa. Porque na contramão daquela civilização, daquele mundo daquela época, houve um homem que passou a buscar e a invocar o nome do Senhor, chamado Enos. Eu não sei mais sobre ele. Eu só sei isso. Mas foi o bastante para ele estar citado na genealogia. E nessa mesma época, nesse mesmo inteirinho de citações genealógicas, vem Enoque, que andou com Deus. Andar com Deus significa, no texto hebraico, é estar de braço dado. Braço dado. Andou com Deus. A Bíblia vai dizer que a fé que Enoque teve, assim como a fé de Noé, condenou aquela geração. Aquela civilização ímpia foi condenada por causa da fé desses homens. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não vai ser diferente com esse mundo. O mundo que nós vivemos e que está perdido, depravado, esse mundo também será condenado, e um dos aspectos dessa condenação é a fé do povo de Deus. Sim, porque enquanto todos eles estão se esbaldando numa vida de iniquidade e de pecado, há um povo separado que prefere dizer não para o pecado, para o mundo, para todas as facilidades do mundo, para todos os prazeres da carne, para ficar fiel a Deus. Essa fé do povo de Deus é um dos aspectos da condenação do mundo. Pois Deus, com certeza, vai levar isso em conta, porque levou no passado e vai levar novamente. Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Alguns aspectos na Bíblia são sombras das coisas que haveriam de vir. Uma dessas coisas que ainda vão acontecer é o arrebatamento da igreja. Lá no Antigo Testamento, Deus prepara um personagem bíblico. Na verdade, são dois.
para servir como sombra no passado, apontando para o futuro, para que nós pudéssemos acreditar de que o que Deus irá realizar é possível, porque já foi feito e já aconteceu no passado. Enoque foi arrebatado, Deus levou Enoque para si. E aí o que aconteceu depois disso? Não sei. Deus levou para ele. E ele está melhor do que qualquer um de nós. Está na presença de Deus. Um outro personagem bíblico que mostra e comprova de que isso é possível e que novamente irá acontecer é o profeta Elias. A Bíblia vai dizer que Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Veio uma carruagem de fogo e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Foi levado ao céu vivo, arrebatado. E existe essa promessa também para a igreja. Que Jesus, no advento da sua volta, os mortos ressuscitarão primeiro, aleluia. Depois os que estiverem vivos terão seus corpos transformados e também serão arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Eu creio nisso. Bendita a esperança. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Porque isso vai acontecer. A fé, ela abrange vários aspectos. E aqui nós vemos o autor de Hebreus falando a respeito de tantas coisas. Ele fala sobre o arrebatamento de Enoque. Ele fala que Enoque foi um homem que teve fé ao ponto de andar com Deus. E Deus se agradou tanto de Enoque que Deus levou Enoque para si. Depois você vai ver no texto o autor dizendo assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agradou tanto de Enoque que levou Enoque para si. Depois ele vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Creia. Deposite no Senhor a sua fé sem reservas. Lembrando que se nós não tivermos fé, nós não iremos agradar a Deus. E se nós não agradarmos a Deus, Deus não nos levará para si. Pois Enoque foi levado porque creu, a sua fé agradou ao Senhor, e Deus se agradou tanto que levou ele para si. Não duvide, creia, deposite a sua fé no Senhor sem reservas. A Bíblia vai falar de tantos outros personagens que demonstraram a sua fé não porque eles eram melhores, não. Eram homens e mulheres como nós. Sentiam fome, sentiam sede, sentiam frio, sentiam medo. Entravam em alguns momentos, alguns entraram em depressão, sim. A Bíblia não fala a palavra depressão, mas dá os sintomas. Mas nem por isso eles foram depreciados. Muito pelo contrário. Nos momentos em que eles tiveram dificuldades, Deus os ajudou. Como o profeta Elias. Foi alimentado por corvos. Bebeu água de um riacho até esse riacho secar, segundo a palavra do Senhor. Um homem que orou e desceu fogo do Senhor. E um desafio. Homem de Deus que falava
e Deus estava com ele. Mas um dia ele sentiu medo. Um dia ele se sentiu frustrado. Um dia ele entrou em uma caverna. E sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu ali? O psicólogo dos psicólogos foi até ele. E uma coisa que muita gente não entende é que aconteceu o terremoto, Deus não estava no terremoto. Embora que nós vemos que no passado, Deus quando falava a terra tremia, os montes se abalavam. Veio um grande vento. Ora, na Bíblia nós vemos que quando Deus falou para Moisés, estende o cajado, veio um vento e abriu o mar. Deus estava naquele vento. No dia de Pentecostes, ouviu-se um som que veio do céu como de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa. Foi o advento da descida do Espírito Santo. Mas lá na caverna, Deus não estava no vento. Veio um fogo. Ora, Elias havia clamado a Deus e Deus enviara fogo do céu. O povo israelita, quando estava no deserto, havia uma coluna de fogo que os guiava durante a noite. Mas ali na caverna, Deus também não estava no fogo. Já vi pessoas falarem várias explicações a respeito disso, mas eu tenho a minha convicção, não é que seja a correta, apenas essa, mas eu sei que às vezes Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha na calmaria. Tem gente que acha que Deus tem que trabalhar no fogo, no terremoto, no vendaval. E às vezes Deus está trabalhando numa voz suave, que está falando lá no seu coração. Aleluia! Glórias a Deus! Deus não estava no fogo, já imaginou isso? Veio fogo, veio terremoto. Gente, um vento que partiu uma rocha ao meio. E não estava ali. E onde Deus estava então, pastor? Numa voz mansa e suave. Você está fazendo o que aqui, Elias? O que eu quero dizer para vocês é que há momentos na nossa vida que nós vamos ser confrontados. Somos seres humanos. Mas Deus nunca vai deixar de cuidar da gente. Deus não vai deixar você perder a sua fé. Deus sabe dos nossos limites. Não estou falando de crente sem vergonha, que não lê, que não ora, que não busca. Na verdade, nem crente é. Eu estou falando de crente, como Elias. Soldado de Deus. Uma espada nas mãos do Altíssimo. Nós somos como Elias. E às vezes acontece. Fazendo o que aqui, Elias? Jezabel matou todos os teus profetas. Todo mundo está com o joelho dobrado a Baal, só restou eu. Deus falou para ele que, Elias, deixa eu acabar com a sua depressão aqui, Elias. Ainda tem 7.000. Os santos que não se dobraram diante de Baal, Elias. Pode sair dessa caverna, não só sobrou você não. Ainda que Jezabel te matar, tem mais 7.000. Ainda que você morrer, tem mais 7.000 para pregar, para anunciar a palavra. Tem mais 7.000, Elias. Uma vez, no meio da tempestade, Cristo vem andando sobre as águas. Gritaram, é um fantasma. Depois Jesus falou da fé dos discípulos, né? Homens de pouca fé. Se os discípulos têm pouca fé, eu não sei nem o que nós temos. A misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, com certeza. Misericórdia, 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 graça sobre graça. Não temam, sou eu.
E Pedro vai dizer assim, essa passagem é linda. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz para ele, vem. E Pedro vem caminhando sobre as águas. Depois que ele percebeu que ele estava andando sobre as águas, que ele percebeu as ondas e o vento, ele começou a afundar. Tem pessoas que são assim também. Isso aí praticamente descreve algum momento da nossa caminhada cristã. Com todo mundo já aconteceu isso. Se não aconteceu, vai acontecer. Porque os heróis da fé tiveram seus altos e baixos. Nós não somos melhores do que ele. Você é melhor do que Davi? Você é melhor do que Daniel? Você é melhor do que Jeremias? Não somos melhores. Somos seres humanos. Pedro sentiu medo e começou a afundar. Não tem problema, irmãos. O problema é o que acontece nesse momento. Como proceder? É a forma como nós passamos nesse momento. Você afunda e vai lá para o fundo do oceano e morre? Ou quando você está afundando e você percebe o que você está passando, você vai clamar para quem pode te ajudar. Não adiantava clamar para os discípulos. Eles estavam com medo. Há momentos que não vai adiantar pedir ajuda para o irmão, para a irmã, não vai adiantar pedir ajuda para quem quer que seja. Há momentos que não dá para contar com família, não dá para contar com amigos, não dá para contar com parentes. Há momentos que só vai sobrar a opção de nós buscarmos a Jesus, como Pedro. Ele não tentou nadar, ele não tentou pedir ajuda aos seus amigos, ele disse, socorre-me, Senhor. E Jesus puxou ele para cima e salvou ele. Interessante, Jesus entra no barco e diz assim, homens de pequena fé. Acalmou o vento e a tempestade. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Isso tudo, irmãos, são ensinamentos para nós. O problema não é a nossa fé ser confrontada. O problema é você não perder ela, se é que isso é possível. Quando nós começarmos a cambalear, a fraquejar em algum momento, Deus vai nos socorrer, tenha certeza disso. Deus não permite carga alguma sobre ninguém que a pessoa não consiga. A Bíblia vai dizer que com a luta, com a provação, Deus dará também o escape. Fique tranquilo. Deus dará o escape. Guarde essa palavra. Deus te dará o escape. Permaneça firme. Eu acredito que a coisa mais preciosa que nós podemos ter é a nossa fé. Eu não ia citar de novo, mas vou acabar tendo que citar. Vou citar rápido. Jó. Perdeu todos os bens. Perdeu filho. Perdeu a saúde. Sobrou o que para ele? A fé. Isso dá uma dica boa para nós, né? Pode faltar tudo. Não pode faltar a nossa fé em Deus. Tenha certeza que a nossa fé é mais preciosa do que a nossa própria vida. Aqui no texto que nós lemos, vai dizer que esses personagens bíblicos, ao qual o autor diz assim, eu não tenho como falar de todo mundo. Ele cita alguns e ele vai falar sobre alguns eventos que ocorreram. Praticaram a justiça.
Alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam boca de leões. Fecharam boca de leões. Quem? Vocês conseguem lembrar de alguém? Daniel. Deus não livrou Daniel da cova. Ele foi provado até o último momento. E se ele tivesse sido despedaçado pelos leões, não mudaria nada. Por quê? Porque ele foi até as últimas consequências, permanecendo firme e fiel a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para Deus, ele foi devorado pelos leões, porque ele foi até as últimas consequências. Se esse é o preço que eu tenho que pagar para ser fiel a Deus, então que seja. É como Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram lançados na fornalha, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para Deus, eles foram consumidos pelo fogo. Porque eles foram até as últimas consequências. Tipo assim, que vale a nossa vida? O que eu estou mostrando para vocês é que a nossa fé é mais importante do que a vida. Deixa eu reformular de uma outra forma. De que adianta viver sem fé em Deus? Qual é o sentido da vida? Baladas? Curtir a vida aí como o pessoal faz? Na bebedeira, no cachaçal, consumo de drogas? Se esbaldar na prostituição? Isso é sentido de vida? Trabalhar, 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 trabalhar. Conquistar, conquistar as coisas. Para quê? Preste bem atenção. Não estou dizendo que você não possa trabalhar e ter as coisas. Eu estou dizendo que isso não é prioridade. Isso não é o mais importante. Sabe por quê? Você vai morrer, vai levar alguma coisa? Você vai levar carro? Vai levar casa? Vai levar a conta bancária? Estou falando de prioridades. O permanecer fiel a Deus é o mais essencial. Esses homens demonstraram isso e tantos outros. Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Olha que interessante aqui, ó. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha. Tem vários personagens bíblicos que podem se enquadrar aqui. Alguém vai dizer assim, Sansão, também, ele é citado como herói da fé. Davi, um menino que vai enfrentar um gigante. E não é apenas um gigante por ser gigante, é um gigante guerreiro desde a mocidade. Um assassino experiente na arte de matar. Davi foi lá com uma pedra, o gigante tomba, ele vai lá, pega a espada do próprio gigante, porque ele não tinha uma espada, e corta a cabeça dele. O rei Saul, os guerreiros mais preparados de Israel, nenhum deles tiveram coragem. A fé, irmãos, é algo tão sobrenatural que ela nos dá coragem nos momentos de maiores adversidades. Nos momentos em que tudo parece estar perdido, a gente vai buscar forças em Deus. Da fraqueza tiraram forças. Não porque tiraram forças de si mesmos, mas porque Deus é a nossa força. Quando nós entendemos isso, mesmo nos momentos de dificuldade que nos encontramos fracos, e fraco aqui não é sinal de fraqueza na fé,
É sinal de fraqueza no quesito de impotência diante de determinada situação. É Deus que nos ajuda, irmãos. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Tem a viúva de Sarepta. Tem aquela mulher do caminho de Sunem, a sunamita. Mulheres que creram em Deus. Creram na palavra de Deus. Havia uma grande fome. Sarepta. Era um lugar de gentios. Olha eu falando de gentio de novo. Não era uma mulher do povo de Deus. Mentira. E Elias foi lá se abrigar na casa dela. Havia grande fome. 3 anos sem chover, imagina. 3 anos sem chover. Não tinha comida. E Elias, quando encontra a mulher, ela está catando graveto para fazer a última comida, o último pedacinho de pão, para ela e o filho dela comer e depois morrer. Elias falou para ela: faz primeiro para mim e me dá de comer. Depois você vai fazer para você e para o seu filho. E enquanto não cair chuva sobre a terra de novo, não vai faltar azeite e farinha. E a mulher creu. Quantas pessoas tiveram encontros com Deus de formas diversas, de formas inusitadas. A mulher, a mulher sunamita, ela via Eliseu passando pelo caminho e comentou com o marido: eu tenho observado esse homem é um santo homem de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A marreta não me escapa. Será que as pessoas têm observado a gente e têm comentado? Eu tenho observado que essa mulher é uma santa mulher de Deus, ou dizendo assim, eu tenho observado que esse homem é um santo homem de Deus. Será que as pessoas têm comentado isso de nós? Fecha os parênteses. Eu não podia deixar passar, irmã, senão eu nem durmo. Entendeu? Tem que dar uma pancada, né? Mas não é, irmãos. São ensinamentos que vêm de encontro para nós. Aquela mulher creu e ela disse assim: o que nós podemos fazer pelo homem de Deus? Vamos fazer um quartinho para ele poder dormir, para ele poder descansar. Isso é fé, irmãos. A fé, ela é demonstrada de várias formas. Tem gente que acha que fé é só abrir mar, é só fazer chover fogo do céu, é só os terremotos, os ventos, os ventavais. Não! A fé é demonstrada de várias formas, e aqui não é citado a mulher sunamita, mas é citado que mulheres tiveram seus mortos de volta. E quando nós vamos olhar na Bíblia, nós encontramos uma delas é essa. Que o filho dela morreu, que foi uma promessa de Deus, ela vai até o homem de Deus e diz assim: eu não pedi filho. Amor de mãe. Agora eu estou aqui sofrendo pelo meu filho que morreu. Uma outra coisa que eu acho interessante é que quando a mulher foi encontrar-se com Eliseu, vocês conhecem a história, né? Vocês já leram. Geazi, que estava com Eliseu vira para Geazi e diz assim: vai até ela e pergunta se vai tudo bem. Por que, Eliseu? Porque aconteceu alguma coisa e o Senhor não me revelou. Essa história aí de que profeta fica com revelação 24 horas por dia, isso tudo é conversa fiada. A não ser que ele vai dizer que ele é melhor do que Eliseu, que ele orava mais do que Eliseu, que ele tinha uma unção maior do que a de Eliseu, que ele enfrentou reis e exércitos mais do que Eliseu. Não. E está ali o profeta dizendo: aconteceu alguma coisa, senão ela não ia vir até mim. Ela está vindo e Deus não me revelou. Deus não revela 24 horas, não. Tem coisa que é para saber na lata.
E outra coisa que eu aprendo, Geazi vai até a mulher e pergunta, vai tudo bem? Ela diz, vai tudo bem. Mas e aí? E aí que nada, o assunto não é contigo. Sabe o que é isso aí? A autoridade espiritual. Quem tem, tem. Quem não tem, não adianta. Eu vou falar com quem eu reconheço que tem um sonho. Ela chega diante de Eliseu e abre o seu coração. E Eliseu diz, eu vou lá. Vamos lá. Entrou para dentro do quarto. Deitou sobre o garoto. Orou. E Deus trouxe o garoto de volta à vida. Glória a Deus. Isso é fé sobrenatural. É fé. Ah, mas ela não rodopiou, ela não pulou, ela não virou banco, ela não falou em língua estranha. Não, e não precisa de nada disso. Fé é algo sobrenatural, invisível, que não depende dessas manifestações. Não estou dizendo que não possa ter, mas isso aí é outra coisa. Isso é outra coisa. Abraão creu em Deus e é o pai da fé. A Bíblia não fala que Abraão estava rodopiando, pulando, falando em línguas. Não. Ninguém fala que a igreja de Abraão era a igreja do reteté, que lá caía. Não. Então, qual é o quesito? O quesito é crer em Deus e confiar nele. Crer em Deus como creu o crente Abraão. Todos os que creem são filhos de Abraão na fé. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição maior. Pessoas poderiam ser libertas, isso aqui tanto no Antigo quanto nos tempos do Novo Testamento, da igreja primitiva. Pessoas poderiam ser livres da tortura tão somente se eles negassem a sua fé. Poderiam ser libertos, mas eles preferiram ir até o fim, ir até a morte, para alcançar um bem maior. Falta isso na gente, irmãos. Ter essa fé de poder acreditar que a nossa vida não é o que importa. Tem coisa muito maior. Pessoas que preferiram ir até a morte, por quê? Porque a vida dele não era o mais importante. O mais importante é ter uma comunhão verdadeira com Deus. É ter uma fé inabalável de saber que pode acabar com a minha vida aqui, mas a vida continua na glória. Pode acabar com esse corpo, mas um dia eu vou receber um corpo muito melhor. A Bíblia vai dizer que esses homens estavam esperando por uma pátria. É só vocês lerem o capítulo, mas a pátria não era terrena, porque o próprio autor vai dizer, se fosse terrena, eles poderiam ter voltado para a sua pátria de origem a qualquer momento. Mas não, eles estavam errantes e peregrinos esperando por uma nova pátria, que é a pátria celestial. E a Bíblia vai dizer que nós, igreja de Deus, também somos peregrinos nesse mundo. Sabe o que é isso? A nossa pátria não está aqui. E Paulo vai falar sobre isso. A nossa pátria está nos céus, da onde nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Cumprimento da promessa. A Bíblia vai dizer também que esses personagens não alcançaram a promessa, e a promessa aqui eu não estou falando da promessas temporais para os seus tempos, não. Ele está falando da promessa do dia da vinda do Senhor, o dia do Messias. A Bíblia vai dizer que todos eles olharam e saudaram de longe a esse dia. E aprove a Deus fazer assim, e nós, igreja, somos muito mais agraciados. Porque eles esperavam esse acontecido, e nós sabemos que isso já aconteceu. Glórias a Deus. Nós sabemos que as promessas de Deus foram cumpridas. O Messias veio.
para nos resgatar e para nos salvar. Os crentes no Antigo Testamento esperavam por isso. Nós cremos que isso já aconteceu. Glórias a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem sim eles aperfeiçoados. Deixa eu te dizer uma coisa. No dia do advento da vinda do Senhor, para dar cabo na história, os santos de todas as épocas, de todos os tempos, vão ressuscitar primeiro. Nós vamos ver isso. Quando a trombeta tocar, quando o arcanjo der o brado, esses no Antigo Testamento que saudaram a promessa e que a sua fé estava depositada nisso, sim, estava. Lembram de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, e ainda que o meu corpo esteja em decomposição, um dia, ainda em minha carne eu verei a Deus. Está falando e apontando para a ressurreição. Eles esperavam sim. Eles vão ressuscitar primeiro. Aleluia. Depois nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados. Bendita esperança. Irmãos, nós podemos falar mais sobre a fé. Creia e não duvide. Não quer dizer que você não vai ser provado, não vai passar por lutas e provações. Não quer dizer que a sua fé não vai ser colocada à prova. Vai. Mas lembre-se, a nossa fé é o nosso bem maior. A nossa fé é mais importante do que a nossa própria vida. Vários santos do Antigo, Novo Testamento e ainda hoje dão testemunho disso. Tem coisas muito maiores. E quando nós acreditamos nisso, nós entregamos a nossa vida por inteiro nas mãos do Senhor e confiamos nele. Você pode dizer amém? O Espírito de Deus continue falando com a amada igreja em nome do Senhor Jesus.